Meus dedos, ásperos e calejados pela umidade constante da floresta e pela tensão dos últimos dias, traçavam a linha meticulosa de fronteira. Uma fronteira que, ironicamente, separava a realidade cartografada daquela que minha memória insistia em gritar como verdade. O cheiro de papel velho e mofo, característico desses mapas topográficos dobráveis que carrego há anos, subiu do pergaminho amarelado enquanto eu deslizava a ponta do polegar pelo que deveria ser uma extensa área de nada, apenas pinheiros, samambaias e altitude. A escala era de 25.000 para 1. Cada minuciosa curva de nível, cada riacho sazonal, cada pequena clareira digna de nota estava ali, impressa com a precisão fria da ciência cartográfica. Mas o mapa estava mentindo. Ou melhor, ele não estava mentindo. Ele estava omitindo, com uma indiferença que só o papel inanimado consegue exibir, o fato mais perturbador da minha existência recente. A vila. Olho novamente. Inclino a cabeça, aproximando o lampião a óleo que mal conseguia quebrar a escuridão úmida da minha cabana improvisada. A tinta vermelha que eu usei para marcar minha rota esperada terminava abruptamente na borda de um desfiladeiro rochoso, exatamente onde 3 semanas atrás, sob o peso de uma névoa que parecia feita de algodão doce sujo e silêncio absoluto, eu havia entrado. Entrado em um local que, segundo este pedaço de papel meticulosamente elaborado, simplesmente não existe. Isso não é um erro de impressão. Não é uma falha de atualização. Este mapa, juntamente com todas as imagens de satélite modernas que verifiquei obsessivamente desde que voltei, diz que ali, naquela latitude e longitude exatas, existe apenas a floresta intocada, o cume íngreme, a rocha-mãe. O mapa não mostra a Vila das Sombras esquecidas, mas eu estive lá. Eu vi as casas de pedra cinzenta, senti o cheiro da lenha queimando e ouvi o sino. Aquele sino. Eu não sou um amador. Minha vida tem sido dedicada à exploração de áreas remotas, à catalogação de ecossistemas e, sim, à confiança cega na precisão da cartografia. Eu sei ler um GPS, sei triangular uma posição por estrelas e sei que nos últimos 50 anos praticamente não há espaço em nosso planeta que não tenha sido mapeado e registrado, pelo menos em linhas gerais, por algum governo ou agência privada. O local onde eu estava, nas montanhas que formam a espinha dorsal esquecida da nossa região, era isolado, sim, mas não era um buraco negro geográfico. Era para ser apenas um desafio físico, uma fuga de 3 semanas da cidade, do ruído incessante que corrói a alma. Eu estava buscando solidão, mas encontrei a omissão. O contexto era simples. Eu estava seguindo uma trilha abandonada, conhecida apenas por caçadores de longa data, que prometia vistas espetaculares de um vale de nuvens. Eu havia traçado a rota em casa, sobrepondo o mapa antigo com dados de elevação modernos. A confiança era total. O primeiro indício de que algo estava terrivelmente errado não veio de uma anomalia visual, mas de uma traição tecnológica e sensorial. No terceiro dia da travessia, por volta do meio-dia, o ruído ambiente simplesmente cessou. Não parou gradualmente, como quando o vento morre, mas silenciou com a violência de um interruptor sendo desligado. Os pássaros, o zumbido dos insetos, o som distante de um riacho que eu vinha seguindo, tudo se apagou. O silêncio que se seguiu não era paz, era um vácuo pesado que pressionava os tímpanos. Simultaneamente, o meu GPS Garmin, alimentado por baterias novas e testadas, começou a piscar a temida mensagem de erro. Perda de satélite crítica, dados inconsistentes. E, o mais alarmante para alguém que confia em física elementar, a agulha da minha bússola de líquido começou a girar, lenta, mas incessantemente, como se estivesse sob a influência de um campo magnético instável e gigantesco.
Não era a oscilação normal causada por minerais na rocha. Era uma dança frenética e sem sentido. Eu estava perdido, não no sentido de não saber onde estava o norte, mas no sentido mais profundo de estar desconectado da própria estrutura da Terra. O problema escalou rapidamente. A trilha, já tênue, desapareceu por completo, engolida por uma vegetação que parecia crescer com uma agressividade incomum. Tive que desviar da rota planejada, forçado a descer por um vale íngreme e sombrio que o mapa simplesmente marcava como declive acentuado, densamente arborizado. E foi nessa descida que vi o primeiro sinal de que não estava mais em um terreno natural. Havia uma estaca, não mais alta do que meu joelho, cravada desordenadamente na lama escura. Não era uma marca de trilha. Era madeira antiga, quase petrificada, mas esculpida. A escultura era rudimentar, quase infantil, mas inconfundível. Era a face de algo que não deveria ter olhos, mas os tinha, cavidades vazias e redondas que pareciam observar meu desespero. Não havia mais nenhuma estaca na área, apenas aquela. Olhei para o mapa novamente. Nada, nenhum acampamento antigo, nenhuma propriedade privada, nenhuma marca de pesquisa geológica. O dia virou noite sem que eu percebesse. A névoa, que tinha sido esparsa e comum, desceu das alturas com uma velocidade antinatural. Não era a névoa branca e etérea. Era cinza e suja, cheirava a poeira e pedra molhada e carregava um frio que penetrava a pele e os ossos. Eu estava exausto. Meus músculos gritavam e o pavor de estar preso em um loop magnético me mantinha acordado. Foi a necessidade desesperada por abrigo que me empurrou adiante. Eu não podia montar acampamento decentemente naquele pântano frio e desconfortável. Caminhei pela neblina espessa, confiando na intuição e na promessa de que se eu descesse o suficiente, alcançaria um leito de rio mais seco. O que senti em seguida foi o mais chocante de todos os pattern interrupts. O cheiro, quente, seco e inconfundível. Cheiro de fumaça de lenha queimando. E não era fumaça de fogueira de acampamento. Era fumaça densa, de lareira antiga, impregnada com o aroma de musgo seco e algo mais, algo quase doce, como pão velho ou fermento. O cheiro de habitação humana estável. Fiquei imóvel. Meu coração martelava contra as costelas, uma bateria ensurdecedora no silêncio da floresta. O mapa gritava que não havia nada. Meus pulmões absorveram o cheiro que gritava ao contrário. Avançando apenas alguns metros mais, tropeçando em algo que parecia pavimentação áspera, uma espécie de laje coberta de terra, a neblina se abriu, não se dissipou, mas se dividiu em duas cortinas pesadas, como um palco se abrindo. E ali estava. Eu senti um segundo gancho de pânico, mais forte que o primeiro. Esta não era uma cabana abandonada, nem um abrigo de montanha. Era uma vila. As construções eram baixas, feitas de pedras de rio escuras e argamassa rachada, todas idênticas em sua arquitetura severa e sem janelas. As poucas aberturas que existiam eram fendas estreitas, mais adequadas para um forte medieval do que para uma residência. A luz era fraca, amarelada, vinda de lâmpadas internas que pareciam queimar algum tipo de óleo denso. As casas se agrupavam em torno de um pequeno pátio central, dominado por uma estrutura singular. O que parecia ser um campanário robusto, mas sem ornamentos, feito de madeira escura e pesada. O que me atingiu com mais força, mais do que a improbabilidade geográfica do lugar, foi a sua quietude. Não havia cães latindo, não havia chilreio, não havia o murmúrio de conversas. Era o mesmo silêncio de vácuo que havia me engolido na floresta. E então, o som. Veio da torre central. Não era um carrilhão festivo ou alegre, era um sino único, pesado, de bronze. Tocou uma única vez, baixo, profundo e com uma ressonância que vibrou no ar úmido, terminando abruptamente, como se a corda tivesse sido cortada.
Eu estava no meio da Vila das Sombras Esquecidas. Havia um sinal pendurado torto em um poste de madeira carcomida na entrada da rua que eu havia encontrado. Estava tão desbotado pelo tempo e pelo clima que era quase ilegível, mas a tinta gasta, em uma caligrafia angular e antiga, parecia soletrar. V-L-A. E mais abaixo, letras que pareciam formar. M-E-V-A. Vila da Névoa. Tudo em mim gritava para correr, mas a curiosidade e o terror paralisante me forçavam a dar mais um passo, depois outro. Eu precisava de prova. Foi então que os vi. Os residentes. Eles não estavam escondidos. Eles estavam ali, no pátio central. Pelo menos uma dúzia deles, talvez mais. Não se moviam, não estavam interagindo. Eles estavam simplesmente parados. Vestiam roupas de cores monótonas, em tons de cinza e marrom que se misturavam perfeitamente com a pedra da vila e a cor da névoa. As roupas eram espessas, rústicas, de um tecido que parecia lã pesada ou estopa, e todos usavam capuzes que obscureciam seus rostos. Nenhum deles me viu de costas. Eles estavam todos virados para o campanário. Eram baixos, de constituição robusta, e a maneira como estavam distribuídos no pátio era estranhamente geométrica, quase como se fossem peças de um tabuleiro de xadrez em pausa. Eu me aproximei o suficiente para ver os detalhes, rastejando atrás de um reservatório de água de pedra. E foi o detalhe que me quebrou. Um deles, parado mais perto da rua, lentamente, muito lentamente, girou a cabeça em minha direção. Eu congelei. O capuz era profundo, mas eu pude ver. Os olhos não tinham esclera branca, eram massas uniformes de escuridão polida, como obsidiana. Não havia expressão, mas havia reconhecimento. Era o olhar mais vazio e, ao mesmo tempo, mais predatório que já vi. Não era a indiferença de um animal selvagem, era a indiferença de algo que não se importa, porque sua existência é a única verdade. Ele não fez barulho, não levantou a mão, simplesmente me olhou. E então, com a mesma lentidão agoniante, ele girou a cabeça de volta para o campanário. Nenhum dos outros se moveu, mas a sensação de que todos estavam cientes da minha presença, de que eu era a única coisa em movimento, em um quadro vivo de quietude absoluta, era esmagadora. Eu soube, com a certeza fria que só a iminência da morte pode trazer, que aquela vila não era apenas omitida do mapa. Ela se recusava a ser parte do mapa, recusava-se a fazer parte de qualquer mundo que eu conhecesse. Era um erro espacial, uma anomalia, e eu havia violado seu silêncio. O pânico finalmente rompeu a paralisia. Eu me virei, sem pensar em rota, sem pensar em bússola. A única prioridade era sair do campo de visão daquelas figuras silenciosas. Corri. Não corri, eu disparei, atravessando a laje de pavimentação, de volta para a floresta densa e, crucialmente, de volta para a névoa que me trouxera. Eu podia sentir o peso dos seus olhares escuros nas minhas costas, embora nenhum deles tivesse se movido 1 centímetro. Enquanto corria, sem fôlego, tropecei em um bloco de pedra solto. Instintivamente, o agarrei. Talvez como uma arma, talvez apenas como uma âncora de realidade. Era frio, incrivelmente liso, e tinha um padrão estranho de veias escuras. Segurei-o com força. Eu corri por tempo que não consigo estimar. 10 minutos de terror absoluto, 50 metros de grama alta, até que, com um ruído seco e agudo, como o estalar de um ramo gigante, o ambiente mudou. A névoa cinzenta se desfez, não em vapor, mas em nada. O frio extremo recuou, substituído pelo calor pegajoso da floresta normal. O barulho voltou. O zumbido dos insetos, o som distante de um riacho, o coachar de sapos. Levantei a cabeça desorientado. A vegetação parecia normal. Meu corpo sentia a exaustão normal de uma caminhada em terreno difícil. Olhei para trás, para onde deveria estar a entrada da Vila da Névoa. Havia apenas árvores,
pinheiros, samambaias. Nada de pavimentação, nada de campanário, nada de luz amarelada. Apenas uma encosta íngreme e verdejante. Olhei para a minha mão. O artefato. A pedra escura e lisa ainda estava lá, fria e pesada. Voltei para o meu acampamento naquela noite, a 3 dias de distância do ponto de entrada inicial. Desde então, procurei a vila. Usei drones, comparei mapas topográficos de 5 décadas diferentes, consultei arquivos de lendas locais. Nada. O mapa não mostra a vila. E, no entanto, eu carrego a prova em meu bolso. E eu carrego o silêncio do sino na minha memória. Uma dissonância que nunca se apagará. Agora, eu estou sentado aqui, com este mapa em minhas mãos, sabendo que a realidade é falível, que a cartografia é uma mentira conveniente e que há lugares que não querem ser vistos, que existem em um espaço que se dobra sobre si mesmo. Eu sei que você, que está ouvindo, pode achar que é delírio, que é fadiga extrema ou uma lenda local. Mas a pedra está aqui, e o medo não é uma invenção. Eu preciso saber, eu sou o único. Alguém mais já se deparou com um lugar que, por toda a lógica e por todo o registro humano, deveria ser inexistente, mas que é tão palpável, tão frio e tão assustadoramente silencioso quanto a Vila da Névoa? Compartilhe seus encontros com o que foi apagado. Eu preciso de outra testemunha. Eu preciso saber que não fui o único a cair através da rachadura no mapa. Na próxima parte, eu lhes contarei o que aconteceu depois que voltei, o que a pedra me mostrou e por que acredito que a vila está me chamando de volta. O cheiro de terra úmida e a seiva amarga das coníferas ainda estão gravados no fundo da minha garganta. Não é apenas uma lembrança olfativa, é a marca química do pânico, o vestígio de uma fuga que consumiu cada grama de oxigênio dos meus pulmões e deixou meus músculos tremendo em espasmos incontroláveis. Corri até cair, rastejei até encontrar o asfalto que não deveria estar ali, e não olhei para trás até que a luz laranja e doentia da vila desaparecesse completamente, absorvida pela neblina que parecia se fechar com uma finalidade perversa. Mas o mapa não mostrava a vila, e agora o mapa não mostrava mais a estrada. Este é o primeiro gancho, o golpe de martelo na realidade. Eu consegui voltar para a estrada principal, aquela que me guiou para a região inóspita, mas quando parei o carro a quilômetros de distância, ainda hiperventilando, e chequei o GPS novamente, a linha reta e marrom que deveria representar a via de cascalho que usei para entrar na floresta estava cortada. Não havia nenhuma bifurcação, nenhuma estrada secundária, nem mesmo um atalho de fazenda. Era apenas floresta densa e ininterrupta, um borrão verde sobre o digital. Não um erro de satélite ou uma falha de sinal, mas uma negação topográfica, uma exclusão deliberada da geografia. A vila havia retraído não apenas sua presença, mas também o caminho que levava até ela. O lugar que não existia no mapa nem sequer deixava vestígios de acessibilidade. O que eu trouxe comigo foi a prova de que eu não havia sonhado. No meio da corrida cega, cambaleando sobre raízes nodosas, meus dedos se fecharam em torno de algo que havia caído do bolso interno daquele manto de lã cinza que pendia na moldura da porta. Era um objeto pesado e frio, um pedaço de metal enferrujado envolto em couro seco. Quando eu finalmente tive coragem de tirá-lo do casaco sob a iluminação fraca do painel do carro, vi o que era: uma chave, mas não uma chave moderna, nem mesmo uma antiga de ferro forjado. Era uma chave que parecia ter sido esculpida em um metal que não era usado há séculos. Talvez bronze ou latão pesado, oxidado com uma pátina esverdeada e escura, manchada de algo que eu não queria identificar. A cabeça da chave não era um círculo ou um emblema, mas um símbolo gravado. Um círculo perfeito cortado por 3 linhas irregulares, como raízes retorcidas ou veias rompidas. A contextualização se estabelece agora. Eu não apenas encontrei um local esquecido, eu invadi um lugar que,
se recusa a ser encontrado. E eu peguei algo que lhe pertencia. A chave irradiava um frio constante, não de temperatura, mas de sensação, como se sugasse o calor vital de onde quer que estivesse apoiada. O conflito imediatamente se intensificou. Eu sabia que, para escapar daquele lugar, eu precisava entender o que ele era. O problema não era a chave em si, mas o que ela representava, e, mais importante, para que servia. Porque os moradores, com seus olhos vazios e silêncio sepulcral, estariam protegendo algo assim? Eles não pareciam ter nenhuma necessidade de objetos materiais, vivendo naquela estagnação de mofo e neblina. Eles eram guardiões, não usuários, e o que eles guardavam era claramente o segredo da própria vila. Os laços abertos da parte 1 começaram a pulsar em minha mente. Por que o silêncio absoluto? Por que a ausência dos olhos não vendados, mas desaparecidos? E por que a exclusão cartográfica? Essas não eram coincidências de abandono, mas características de um ritual ativo e contínuo. Comecei a pesquisar com uma obsessão febril. Meu trabalho de geolocalização foi abandonado. Eu me afundei em arquivos digitais obscuros, lendas regionais sobre cidades engolidas e compilações de folclore sobre pactos antigos. Foi no meio de um diário digitalizado de um cartógrafo amador do século XIX que desapareceu misteriosamente enquanto mapeava a região dos vales, que encontrei o primeiro fio de terror concreto. O cartógrafo mencionava uma anomalia térmica e magnética em um vale específico que, segundo ele, não existia para os olhos normais. Um lugar que causava uma vertigem intensa e um sentimento de desorientação temporal. Ele descreveu os moradores como espectros da luz do sol, pessoas que se moviam com a lentidão da água fria, presas a uma rotina imutável. Mas o detalhe que me fez vomitar o café da manhã foi a descrição das crianças. Ele escreveu sobre como, no dia do seu 10º aniversário, cada criança era levada para o centro da vila para um encontro silencioso e retornava. Diferente. O desenvolvimento escalou para o delírio. Eu percebi que a vila não estava escondida por meios mundanos. Ela existia em uma sobreposição, uma disjunção temporal, o que explicava a sensação de que o tempo lá dentro se movia mais devagar, ou talvez nem se movesse. Aqueles habitantes não eram fantasmas, eram vítimas de um tempo estagnado, vivendo a mesma meia hora, o mesmo dia cinzento em um loop infinito. A chave, ela precisava abrir algo que selava esse tempo. O objeto de metal frio na minha mão era um peso que me arrastava de volta para aquele vale. Eu comecei a ter pattern interrupts. Na minha sala de estar, eu podia jurar que o zumbido do refrigerador era interrompido por um silêncio total que durava apenas 1 segundo. O mesmo silêncio espesso de Sômbrio, o nome que eu dei internamente à vila. A luz da rua fora da minha janela, às vezes, mudava para aquele tom laranja e doentio. Mesmo que eu soubesse que eram luzes de sódio comuns, eu estava sendo puxado de volta, ou eles estavam sendo liberados. Eu me tornei um paranoico, cobrindo as janelas e ligando o gravador de voz do telefone enquanto eu dormia, esperando capturar qualquer som que provasse que a realidade estava se desintegrando. E o gravador pegou algo. Não um som, mas a ausência de som. No meio do ruído branco suave, havia um corte limpo, um vácuo de 4 segundos, onde nem o som do meu respirar existia. Quando o som retornava, havia um ruído muito sutil, quase inaudível, que parecia um sussurro arrastado, mas ao amplificar percebi que não era um sussurro, mas o som de algo raspando pedra. O mesmo som que ouvi quando fugi. O som do portão de ferro enferrujado se fechando. O reengajamento veio com uma descoberta aterrorizante sobre o símbolo na chave. Depois de vasculhar manuscritos ocultistas, sim, eu cheguei a esse ponto, encontrei o símbolo em um tratado sobre arquitetura do limite.
O círculo com as 3 linhas cortantes não era uma insígnia de família, mas um selo, o símbolo de exclusão voluntária. Era o emblema de um grupo antigo que acreditava que a única maneira de deter uma entidade cósmica, um mal indescritível que se alimentava de dados informação, som, luz, tempo, era construir uma prisão geográfica e se sacrificar para mantê-la apagada da existência. Eles não estavam escondidos do mapa. Eles se apagaram para proteger o mapa. Eles se tornaram um buraco negro de informações. O clímax era iminente. A chave estava destinada a abrir o único ponto que mantinha a estase temporal, o lugar central na vila para onde as crianças eram levadas no seu 10º aniversário. O cartógrafo do século XIX, antes de desaparecer, havia esboçado o centro da vila, notando um poço coberto por uma laje de pedra maciça, gravada com o mesmo símbolo da chave. A revelação me atingiu como um raio. O silêncio, a ausência de olhos, os olhos e as vozes eram a última linha de defesa. Para manter o local fora do fluxo temporal e da atenção da entidade, os habitantes tiveram que renunciar às suas formas mais expressivas de comunicação e percepção. Os olhos foram removidos, ou autorremovidos, para que não pudessem registrar o que estava além do vale. A voz foi silenciada para que não pudessem chamar o que estava aprisionado. Eles viviam como fantasmas, pagando o preço da invisibilidade cartográfica com a sua própria identidade sensorial. E a chave? A chave era a falha, era a ferramenta para reiniciar o tempo, para liberar ou destruir o selo. E por eu tê-la tirado de lá, o selo estava, de alguma forma, enfraquecido. A vila estava começando a reverter a exclusão. Não só para mim, mas para o mundo. Eu não podia simplesmente jogar a chave fora. Isso não fecharia o loop. Isso apenas a deixaria à deriva, talvez caindo nas mãos erradas. Eu tinha que devolvê-la, mas não para o manto. Tinha que ser na laje de pedra. Eu voltei. A jornada desta vez foi diferente. Não havia pânico, apenas uma resignação gélida e a determinação de um erro de cálculo que precisava ser corrigido. Eu dirigi pela mesma estrada de cascalho e desta vez no GPS havia uma linha tênue, quase transparente, que piscava intermitentemente. O caminho estava tentando se manifestar. A exclusão estava falhando. Quando cheguei ao ponto onde a estrada secundária deveria estar, eu não precisei procurá-la. O nevoeiro estava lá, o mesmo nevoeiro úmido e fedorento, mas desta vez ele parecia convidar. Eu podia ver a sombra das árvores, mais altas e mais escuras do que na primeira vez. Deixei o carro na beira da estrada. O único som era o meu coração batendo tão forte que ecoava no meu peito. Eu caminhei. E logo lá estava ela. A cerca de arame enferrujado, o portão de ferro entreaberto, a luz laranja. A vila parecia mais ativa, o que era um paradoxo terrível. O ritmo era o mesmo, a lentidão espectral, mas havia mais figuras movendo-se pelas janelas. Eles não estavam apenas existindo, eles estavam procurando. Mantendo a chave escondida, rastejei pelas sombras das casas idosas, sentindo o cheiro de mofo e estagnação. Cheguei à praça central, a praça que o cartógrafo descreveu. No meio havia a laje de pedra escura, grande o suficiente para ser a base de um pequeno monumento. E no centro da laje havia um orifício profundo, que correspondia perfeitamente ao formato e ao tamanho da chave. Enquanto eu me aproximava, uma figura se moveu da escuridão. Não era um dos habitantes comuns, era maior, mais lento, envolto em um casaco de lã preto que parecia absorver toda a luz ao redor. Não tinha olhos, claro, mas a forma como inclinou a cabeça na direção do som da minha respiração indicava que ele sabia que eu estava ali. Era o guardião, a personificação da estase. Eu não corri. Não tive tempo. Ele começou a se mover na minha direção. O som dos seus passos na terra compactada era mais pesado do que deveria,
como se ele estivesse arrastando algo. Um som de atrito. Ajoelhei-me sobre a laje fria e, ignorando o guardião que avançava em um passo agonizantemente lento, inseri a chave no orifício. O encaixe foi perfeito. A chave girou com um rangido que não era de metal, mas de tempo. Um som de milênios sendo forçados a se mover. Quando a chave parou de girar, o mundo parou. O cheiro de mofo desapareceu, substituído por um cheiro acre e metálico. A luz laranja se intensificou, pulsando como um coração doente. O guardião congelou a 3 metros de mim, a mão estendida. E então ouvi o som. Não o som de pessoas falando, mas o som de tudo o que havia sido sacrificado. Milhares de sussurros, gritos abafados, vozes infantis, sons de ferramentas e risos, todos liberados de uma vez, mas de forma distorcida, como se a fita magnética tivesse sido acelerada e invertida. Foi o som do silêncio sendo rasgado. A laje de pedra tremeu e começou a subir lentamente, impulsionada por um mecanismo interno subterrâneo. Abaixo dela não havia um poço, mas uma câmara de pedra negra, e lá dentro não havia água, mas algo que brilhava com uma luz própria e antiga, um vácuo cintilante, uma massa de pura informação caótica que se contorcia e se expandia. Era a entidade que eles estavam aprisionando, o abismo que se alimentava de dados, o motivo da exclusão geográfica. O mapa, a exclusão, o silêncio, tudo era para manter aquilo, faminto e preso. Quando a laje estava totalmente aberta, o guardião deu um passo, mas não na minha direção. Ele deu um passo para trás, em direção ao abismo, e sua forma começou a se desintegrar, como cinzas levadas pelo vento, enquanto os sons retornavam. Eu sabia o que tinha que fazer. A chave tinha que ser o preço do reparo. Com a laje ainda levantada, eu agarrei a chave, que agora estava quente, e a joguei na câmara escura. O impacto da chave no vácuo foi o som mais alto que eu já ouvi. Uma explosão sônica que reverberou nos ossos. A luz laranja se apagou instantaneamente. A massa informe debaixo da pedra se contraiu e a laje começou a descer com força. Os sons pararam e o silêncio retornou, mas desta vez era um silêncio natural, não o silêncio forçado da estase. Eu me arrastei para longe, e quando olhei para trás, a laje estava selada novamente. A conclusão é simples e brutal. A vila estava em paz, na sua estagnação perpétua e sacrificial. Mas o preço da minha invasão foi alto. Eu saí da floresta e cheguei ao carro. Desta vez, no GPS, a linha de cascalho estava completamente apagada, não piscando, não transparente, ausente. A exclusão estava completa, mais forte do que antes. Eles me deixaram ir, mas não sem uma troca. O guardião havia se desintegrado, mas a massa de informação caótica havia me tocado. Desde aquela noite, eu não consigo confiar na minha percepção de profundidade ou tempo. Às vezes, quando estou dirigindo na autoestrada, a paisagem se achata e a luz do sol ganha aquele tom laranja esgotado por apenas 1 segundo. Eu não tenho pesadelos, o que é o pior terror. Eu tenho apagamentos, lapsos de memória de segundos onde eu não sei se eu estava pensando ou falando. O silêncio da vila me deu um presente terrível, a ausência de percepção. Eu sou o novo ponto de falha no mapa. Eu sou o único dado que escapou da exclusão. Eu sei que eles estão lá, guardando o buraco no tempo, e eu sou o único lembrete de que aquilo existe. Eu sou a chave que foi devolvida ao cofre, mas que agora carrega o frio de ser guardado. Para você que ouve isso, para você que talvez tenha se sentido estranho ao passar por um trecho de floresta onde o mapa insiste que não há nada, preste atenção. Se você já sentiu um frio anômalo em um dia quente, se você viu uma luz laranja onde não deveria haver, e se o silêncio pesou sobre você como chumbo oxidado, eu preciso saber. Não tente encontrar sombrio.
Mas se você encontrou a sombra de um lugar que não deveria existir, um buraco geográfico, uma exclusão voluntária, diga-me onde a verdade está começando a sangrar através da geografia. Eu preciso saber que não estou sozinho nesta falha de sistema. Eu preciso saber que o mapa ainda pode ser confiável, mesmo que eu não possa mais confiar em meus próprios olhos.